Boa noite, todos, todas e todes. Seja muito bem-vindo a mais essa live que as igrejas da comunidade metropolitana estão fazendo, que é o nosso bom papo de quinta. O tema de hoje é justamente literatura LGBTQI+. Vamos abordar um pouco dessa temática com um grande amigo nosso, militante LGBT, professor de língua portuguesa do estado do Pernambuco, o Kleber. Kleber, seja muito bem-vindo. Bom, Bem-vindo, aliás, bem-vindo, ó. Desculpa a contradição. São tantas lives que a gente fica meio que perdido na linguagem. Eu agradeço mais uma vez o convite. Mas eu só queria, se possível, que você me enviasse o link pelo WhatsApp, por favor, pronto, eu vou para a fazer gente isso convidar mais agora. pessoas para a noite de hoje. Eu vou fazer isso nesse exato momento. Bom, Certo, de eu antemão, vou. Kleber, se você quiser fazer sua breve apresentação, fique à vontade, se apresentar, falar um pouco de você. Certo, certo. É, boa noite a todas e todos. Meu nome é Kleber, sou integrante do Movimento Espírito Lilás, tenho 33 anos, sou formado em letras, em arquivologia e tenho uma pequena formação teológica. Sou professor, atuo como professor de língua portuguesa no estado de Pernambuco, na cidade de Goiânia, e sou militante pelos direitos civis LGBTs e pela defesa dos direitos humanos em geral. Posso já mandasse, Mailton? Já está nesse exato momento no seu WhatsApp. Certo. Deixa eu só mandar aqui repassar, por favor, porque senão eu vou ficar com raiva de mim. Aí Tranquilo. não é bom que o pessoal fique com raiva de mim. Bom, gente, sem mais delongas, eu só vou deixar aqui que caso vocês tenham alguma dúvida ou fazer algum comentário ou alguma pergunta, você pode deixar sua dúvida ou seu comentário aqui nos comentários da live, né? Que assim que for possível, o Kleber vai respondendo ao longo da nossa live. Bom, ele preparou uns slides bem bacaninha, né, sobre literatura LGBTQI+, e sua representação na literatura, LGBTQI+, e sua representação na literatura. E, Bom, bom, vou passar agora a fala para o nosso convidado para que ele possa explanar a respeito do tema. Fica à vontade, Kleber. gente, antes de mais nada, eu tenho um costume, como professor que sou, de preparar um material um pouco mais robusto. Mas, assim, eu não sei se ao público é aquele que é acostumado com atividade didática, de aula, então eu acho que as imagens falam mais no meio digital do que somente os textos. Eu tive uma pequena dificuldade de selecionar, né, porque, na realidade, eu estou observando isso como se fosse uma, digamos assim, introdução, certo? Porque, na realidade, a temática é bem interessante. Antes de mais nada, a literatura com temática e representação do segmento LGBTQI+. Bem, a gente tem que fazer primeiro eu convido vocês para uma análise historiográfica da literatura. Se vocês forem levar em consideração a produção literária, mas antes, todo professor de literatura faz questão de que vocês entendam um pouco de noção da teoria literária. A gente tem, dentro da teoria literária, três eixos importantes, que é a obra literária, certo? O seu autor e o seu leitor. Né? Então, nessa trindade que podemos conceber dentro da produção literária, a gente vai entender que há um modelo, há um eixo de produção, um contexto de produção, que é um contexto histórico, que é um local onde o autor está inserido, certo?
para depois o autor expressar o seu subjetivo, seu eu, seu sujeito, na escrita, ou na poesia, ou na narrativa, ou no drama. Né? E aí a gente tem que lembrar um pouco de algumas aulas de literatura lá do ensino médio, sobre os gêneros literários, temos o gênero dramático, o gênero da representação, temos o gênero narrativo, né, que é o gênero da escrita de livros, né, como é que a gente observa, os famosos romances, e temos o gênero poético, que é o mais antigo dos três. Enfim. Mas aqui vocês vão observar literatura, LGBTQI+, e sua representação na literatura. A literatura é o tema geral, porque, na realidade, a gente aqui, por uma questão didática, vai observar um tema dentro da literatura. A literatura é um mar. E aí, qual é a temática dessa noite? A representação LGBTQI+. Por que representação? Porque, primeiro, a gente vai tratar, né, dos sujeitos que elaboraram a temática LGBTQI+, na produção literária mundial. E, principalmente, nós estamos focando o Ocidente. Não há, que eu saiba, eu não sou especialista em crítica literária de temática LGBT, mas que eu saiba, eu posso estar errado, estou colocando aqui, inclusive, não há ainda um manual de história da literatura focando a representação e a autoria, certo, de LGBTs, certo? A gente vai encontrar alguns autores que não são LGBTs que vão tratar da afetividade homossexual masculina, que vai tratar da afetividade homossexual feminina, né? Mas que não vai necessariamente expressar isso enquanto sujeito. E aí a gente vai encontrar bem muito isso, né? Principalmente que eu vou tentar aqui tratar de um livro da literatura brasileira que é bem conhecido de todos nós, certo? Que eu li lá no meu ensino médio, em 2005, retomei a leitura desse livro em 2010, 2011, e tenho deixado ele guardado, mas lembro muito bem das impressões que tenho dele. Mas eu vou tratar dele depois. O nome do livro é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Então, eu me baseei, para a gente ter um momento, né, eu vou indicar aqui, esse, digamos assim, esse livro aqui que eu estou mostrando a vocês, esse livro aqui que eu estou mostrando a vocês, né? Desculpa, perdão, pode mostrar. A capa desse livro é um livro antigo, certo? Está todo mundo vendo? Ok. Deixa eu mostrar aqui a capa. É um livro antigo, dos anos 60, se eu não me engano, dos anos 80, 90, daqui 90, melhor dizendo. O nome do livro é Homossexualidade, uma História, escrito pelo jornalista inglês Colin Spencer. E o que é que trata esse livro? Né? Esse livro vai tratar da história da homossexualidade. E é um livro que, pela sua referência, ele data a publicação dele de 95. Então, já nessa, do jeito que ele foi publicado, ele já é produzido na década de 80. A gente subentende isso pelo jornalista inglês ou americano Colin Spencer. É uma leitura introdutória sobre homossexualidade masculina e feminina. Embora a gente aqui no Brasil tenha o Luiz Motti, o João Silvério Trevisan e a Regina Facchini, que vão escrever a história do segmento LGBT. O James Green vai escrever sobre o movimento LGBT. É uma coisa diferente, né? Comunidade LGBT, movimento social LGBT. Mas ainda não temos, que eu saiba, ainda não temos um livro, um manual, que reúna toda a crítica literária de pessoas LGBTs como autores, certo?
e também de obras que vão tematizar essa questão LGBT, ok? A gente ainda não tem isso. Que eu saiba, a gente ainda não tem. E eu estou falando aqui que eu saiba porque eu não sou pesquisador na área de letras sobre crítica literária, né, com essa temática, e eu só vou oferecer aqui alguns apontamentos de época que eu estudava na universidade, algumas leituras que eu tenho, certo? E eu estou sugerindo, a partir do encontro de hoje, se tem um curso de 6 ou 7 módulos, não sei, sobre essa impressão da produção literária LGBT. E, nesse momento que a gente está agora, pelo slide que o Mailton vai passar, que foi o que eu criei, a gente vai observar alguns apontamentos de produção, certo? LGBT. Alguns apontamentos. Então, Mailton, você pode avançar no slide, por favor? Você pode projetar só o slide e me deixar só falando, sem a minha imagem, se possível. Ok, né? Pode passar. Pronto. Gente, esse livro aí é uma das... Assim, eu não tenho esse livro. Eu li esse livro, eu li boa parte desse livro na livraria, na Cultura, na Saraiva, né? Esse livro ainda está sendo vendido, eu não sei se ele tem e-book, mas é um livro crucial. Eu estou começando a introduzir esse livro. O nome do livro, né, é uma provocação. Por que calar nossos amores? Poesia homerótica latina. É uma compilação de vários poemas, tanto de autores consagrados da literatura latina, como de anônimos, certo? Que são poemas com a temática homoerótica. Ou seja, a gente não vai encontrar nesse livro ainda, só algumas menções, a gente não vai encontrar nada relativo à heterossexualidade, tampouco à lesbianidade. Vamos encontrar um apanhado, uma seleção de produções poéticas, e o bom que o livro, o tradutor, o autor, aliás, o organizador do livro, ele traz o texto original em língua latina e traz sua tradução. Né? Esse livro, inclusive, quando ele foi lançado em 2017, ele é de 2016 para 2017, ele causou um certo burburinho nos meios conservadores, né? Somente nos cursos de letras clássicas e vernáculas, que tratam do estudo do latim, da literatura latina, porque, na realidade, ele nos traz um cenário histórico de uma Roma bissexual e homoerótica. E nas civilizações grega e romana, nós sabemos que a homossexualidade ela não era estigmatizada como temos hoje. Inclusive, o Colin Spencer, nesse livro aqui, ele trata de toda uma história da homossexualidade ocidental, certo? Ainda faz alguns apontamentos do Oriente, não se aprofunda, né? Então, para uma introdução robusta, ele não serve muito, não, mas ele serve para uma introdução propedêutica. Agora, esse livro aqui, Por que calar nossos amores? Veja que o título do livro é bem provocativo. Não é? Por que calar nossos amores? Gente, há poemas aqui que fazem menção ao sexo oral, fazem menção ao sexo voltado, o que hoje a gente chama, inclusive, de prática da goinange. Tem poemas que tratam disso aí. Né? Claro que é mais de torno carnal, tem temática mais voltada à expressividade carnal, mas não podemos esquecer que na Bíblia Sagrada, nós temos um livro que tem um teor extremamente carnal no que diz respeito a sexo. E é um livro que está no cânone tanto das igrejas neopentecostais como da Igreja Católica. E é um livro, inclusive, que traz o erotismo heterossexual. Agora, o eu lírico é um homem, né? O eu lírico é masculino, certo? Em nenhum momento ele interage com outro eu lírico. Ele descreve o objeto de amor dele, que é a mulher,
Eu estou falando dos Cantares de Salomão, os Cânticos dos Cânticos, que bem dizer a Playboy da Bíblia, ok? Mas, nesse livro aqui, você vai encontrar algumas composições, alguns livros, algumas menções a o eu lírico masculino chorando ou lamentando a morte do seu amor, não é? Ou então uma descrição de atos sexuais, ou até um suposto diálogo entre amantes masculinos. Né? Eu não li o livro todo, porque na realidade é um livro de poemas, certo? Mas é um livro que eu faço questão de sugerir, porque ele nos remete a, digamos assim, os primórdios de uma literatura gay ou de uma literatura de representação LGBTQI+. E eu procuro, nessa live, sistematizar literatura de representação, porque aí eu já chamo a atenção às produções anteriores, como também a autores que tratam do segmento LGBTQIA+, ou de autores que são gays, ou que são lésbicas, ou que são pessoas trans, ou que são bissexuais, certo? E esses autores que são bissexuais, que são gays, como é que eles são, digamos assim, como é que eles representam o segmento? Porque, veja, nem todos os autores que são gays, ou lésbicas, ou bissexuais, eles tratam da homossexualidade, não. Pouquíssimos. São pouquíssimos. Né? Mas, dentro da antiguidade, eu vou chamar a atenção, não posso deixar de passar, se mal permitir, poderia passar o slide, por favor? Parou aí. Veja, essa ilustração, que inclusive vem do livro, né? Ela vem do livro, ela trata uma coisa interessante de expressividade do corpo. A sexualidade e a expressão do corpo, certo? São condicionantes no que diz respeito à impressão de sentimentos no âmbito do jogo erótico, ok? E aí a gente tem que levar em consideração que quem for ler esses textos antigos, de Alceu de Lesbos, de Catulo, de Platão também, né? Quem for ler esses textos mais antigos vai se deparar com práticas que hoje são consideradas imorais, como, por exemplo, o sexo de adolescentes com pessoas mais maduras, né? Como diz a história de coroa. Então, a gente, inclusive, encontra nas relações afetivas hoje essa tara de rapazes de 16, 17 anos por homens de 40, de 50 anos, e, às vezes, eles embarram numa não consumação de relacionamento por uma barreira moral religiosa. Nessa época aqui, e nessas produções latinas, vocês vão encontrar essa relação, inclusive essa relação do novinho com coroa, né? Atualizando para a nomenclatura de hoje, ela já vem da Grécia Antiga. Ela já vem da Grécia Antiga. Você vai encontrar a chamada efobologia. Você vai encontrar o culto ao efebo, que era, na realidade, veja, o adolescente sem pelos pubianos, predisposto à iniciação sexual, ele era cobiçado e até mesmo deidificado pelos homens maduros, que competiam entre si para consumar o seu amor carnal com esse efebo. O efebo é o adolescente, sem pelos, né? Com um ar mais pueril, mas com uma predisposição ao amadurecimento sexual. Né? Então, isso tudo vem a ver com a atração do corpo. Não podemos esquecer que essas civilizações da Antiguidade Clássica, a Roma e a Grécia Antiga, elas tinham um grande apreço pelo corpo, o culto ao corpo, chamado hedonismo. Mas, avançando um pouco, por favor, certo? Avançando um pouco, infelizmente, voltando, por gentileza, infelizmente foi um erro meu. Eu pesquisei, não coloquei aqui, o computador não me ajudou. Gente, o primeiro destaque que eu faço menção, é com a poetisa grega Safo de Lesbos, certo?
A poetisa grega Safo de Lesbos é a primeira poetisa ou a primeira poeta lírica que vai tratar do amor livre entre as mulheres. Há quem diga que ela não existiu, há quem diga que, na realidade, a obra dela é uma compilação de várias e várias composições de pessoas anônimas, mas o que se considera de tradição literária, a primeira referência é a Safo de Lesbos. E a temática da poesia dela é uma temática em torno da exploração do corpo da mulher por outra mulher, certo? E que os orgasmos, né? Os orgasmos, eles na realidade eram considerados, digamos assim, uma expressão divina para o êxtase poético. Só se fazia poesia após sessões e sessões de orgasmo. E o orgasmo, todo mundo aqui sabe, advém da prática sexual. Então, a naturalização do que hoje a moral cristã condena como orgias, pederastias, sexo a três, não é verdade? Felação, masturbação, enfim, a goinância, a gente hoje tem a goinância, a gente cria um aspecto de condição sexual só a penetração pela penetração e não explora as zonas erógenas. Se vocês lerem as poesias de Safo e do livro que eu acabei de colocar aqui, que é Por que Calar Nossos Amores, vocês vão ter uma decepção muito grande. Nós, nas nossas relações sexuais, que cultivamos ainda o desejo do pênis pelo pênis, ou da penetração pela penetração, que o prazer vem da dolorosa expressão da penetração, não é verdade? Que, inclusive, na realidade, a penetração esconde um jogo de autoritarismo na cama, eu não vou entrar nesses detalhes, mas quem tem isso na cabeça de que pênis ereto, numa relação homoafetiva que diz respeito a sexo, determina prazer, vai se frustrar, vai brochar ao ler Safo de Lesbos e ao ler esses poemas latinos que eu trago para vocês. E a Safo de Lesbos, ela traz essa tradição da exploração da poesia a partir das experiências dos orgasmos múltiplos. Bom, podemos avançar. E aí, minha gente, da Grécia Antiga, a gente vai passar pela Idade Média, pela Idade Moderna, né? E aí a gente vai chegar numa figura, que essa que está aqui do meu lado, né? A foto é uma das que eu pesquisei, eu achei linda essa foto, o Oscar Wilde, né? O escritor irlandês Oscar Wilde, famosíssimo por um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, que inclusive é a protagonista bissexual, né? E aí você vê na obra do Oscar Wilde, você vê pouca menção. Ele era um autor que foi condenado por homossexualidade, coitado, e que tinha relações homoafetivas, certo? Era um homem altamente fino, educado, um bom escritor, uma pessoa que tinha um conhecimento, uma classe quase que inexoráveis, mas que nasceu no século XIX, onde a sexualidade e a homossexualidade eram muito reprimidas, e a homossexualidade masculina considerada doença. Ele foi denunciado, e no Reino Unido, até a década de 60 do século passado, a homossexualidade era tida como um distúrbio psicológico e era punida com castração química. E aí o nosso amiguinho aqui, o Oscar Wilde, sofreu muito. Ele foi uma das vítimas peculiares da homofobia, né? E ele gostava muito de fotos. Para quem não sabe, se hoje a gente tem um Instagram, né? Os alunos, os jovens que hoje adoram ficar se exibindo no Instagram, tirando muita selfie, se não sabem, isso é um costume tanto do Edgar Allan Poe, do Oscar Wilde, do Arthur Rimbaud e do poeta francês Baudelaire, certo? E, assim, nós temos uma obra que o Oscar Wilde vai deixar. Eu tenho aqui um livro
Não sei se vai dar para mostrar. É um livro bem velho, certo? Esse livrinho aqui ele é muito antigo, esse livro. Esse livro tem uma história na minha vida muito interessante. Aqui é a obra completa do Oscar Wilde. E o Oscar Wilde ele não tem, como eu disse a vocês, uma obra propriamente voltada à afetividade e à prática homossexual. Mas ele tem uma quase que autobiográfica chamada De Profundis, que se você ler, você vai encontrar, você vai interpretar na sua escrita a identificação com a homoafetividade. Agora, gente, por que o Oscar Wilde, sendo homossexual, ele não escreveu abertamente sobre a homossexualidade, sobre a sua prática, em comparação com os poetas da Roma e da Grécia Antiga? Porque o contexto do século XIX, o contexto moral do século XIX, era um contexto muito voltado para a digamos assim, para deixar doente o homossexual. O homossexual é considerado uma pessoa doente. E quem era considerado homossexual era tratado como criminoso do Estado. E, assim, tem um filme que eu vou sugerir aos espectadores da live, tem até no YouTube, Eclipse de uma Paixão. Vai tratar, inclusive, de um dos autores que eu vou expor aqui, que é o poeta francês Arthur Rimbaud. E o Arthur Rimbaud, ele é um poeta bissexual, altamente passional, um gênio da literatura francesa. Ele está inserido no século XIX. E, assim, ele foi, digamos assim, ele e o Paul Verlaine tiveram um caso homoafetivo. E o filme, ele vai tratar disso aí. O nome do filme é O Eclipse de uma Paixão, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que era belíssimo no começo dos anos 90, era um adolescente lindíssimo, né? Um belo escorpiano, o Leonardo DiCaprio. E uma das cenas do filme, vocês vão observar como era, digamos assim, tratado as pessoas vítimas, aliás, as pessoas que tinham o crime da homossexualidade ou o crime da sodomia, certo? Então, por medo, por autopreservação, por autoproteção, muitas pessoas homossexuais jamais escreveriam sobre os seus desejos, porque isso seria uma confissão, uma autodeclaração de morte. Então, assim, muita coisa foi perdida, né, no século XIX e até entre a Antiguidade e Clássico, século XIX, muita coisa pode ter sido produzida, mas foi perdida devido à intolerância e o culto do conservadorismo reacionário, certo? Voltando ao slide, ok, avançando um pouquinho, eu falei, né, no Arthur Rimbaud, aqui é uma foto do Arthur Rimbaud. Esse jovenzinho de chapéu e camisa branca que está com o braço apoiado nas costas, né, de outra pessoa, vocês estão vendo aqui? Esse jovenzinho é o poeta francês Arthur Rimbaud. Rimbaud, não é Rambo, não, por favor, é Rimbaud. Ele é um dos principais poetas da geração dos poetas malditos da França do fim do século XIX. Ele compôs um grupo de poetas que era liderado pelo Charles Baudelaire, né? E ele era um dos principais articuladores da subversão da poesia francesa. E ele era bissexual. Ele tem práticas bissexuais. Ele teve, por um longo tempo, um caso com um poeta francês que caiu do lado dele também, o Paul Verlaine. Inclusive, essa parte da biografia de Arthur Rimbaud vai inspirar o filme Eclipse de uma Paixão. Então, assim, o filme está no YouTube, vocês podem assistir. É uma das películas mais belas, eu acho uma das mais belas no que diz respeito a filme histórico. Agora, assim, né, o Arthur Rimbaud, apesar de ser um grande gênio da literatura, da produção literária, não tem em sua obra algo, que eu saiba, não tem em sua obra algo que trate da expressividade homossexual. Mas, assim, de sexualidade tem muita coisa, principalmente pornográfica,
de matriz heteronormativa ou bissexual, certo? E para vocês terem uma ideia, o Arthur Rimbaud começou a escrever aos 14 anos. Ele impressiona os poetas malditos da geração Dandy, da França, do século XIX, com 14 anos. E Paul Verlaine chama ele para, porque ele morava na zona rural da França, chama-o para morar com ele em Paris, e a partir daí é que Verlaine e Arthur Rimbaud se tornam um grande par de poesia, e o Rimbaud vai se tornar um gênio da poesia francesa. Evoluindo, vamos passar, por favor. Gente, esse é um dos maiores escritores da literatura mundial. O nome dele é Marcel Proust. Marcel Proust. O Proust era homossexual. Ele morreu em 1922. Era um escritor, fantástico. Agora, é um dos mais difíceis de se ler da literatura ocidental. Esse homem é um gênio da literatura. Vocês terem uma ideia, ele chega a ser consenso entre conservadores e progressistas no que diz respeito à crítica literária. Ora, vocês vão encontrar, e não se surpreendam, a indicação da obra de Proust feita por Olavo de Carvalho. Se você tiver o desprazer de ter alguém que seja amigo de Olavo de Carvalho e que seja um pouco mais cabeça fria, essa pessoa vai geralmente perguntar a você se você já leu Proust. E, olha, é uma coisa tão engraçada porque Proust ele foi homossexual e nunca escondeu isso. Ele já vem de um tempo em que ainda existia a vigilância, o preconceito muito forte, começo do século XX, mas ele foi um dos que, na sua escrita, começaram a expressar a sua homossexualidade. Ele é dono de uma obra, de um conjunto de livros chamado Em Busca do Tempo Perdido, e no volume 4, eu tenho até ele aqui, eu não cheguei a lê-lo totalmente, eu tenho com ele até aqui, publicado pela Saraiva. No volume 4, nós vamos estar lá, Sodoma e Gomorra. Olha, pelo título do volume 4, de Em Busca do Tempo Perdido, você já pode deduzir, ele vai tratar de quê? Da homossexualidade. Embora o personagem principal desse conjunto de livros, chamado Em Busca do Tempo Perdido, seja o Swan, que vai tematizar e ser apresentado no livro 1, tanto é que o livro 1 é chamado No Caminho de Swan, né? Ele vai iniciar o roteiro de novelas e vai chegar aqui, no volume 4. No volume 4, eu não vou me aprofundar muito nele, porque, assim, quem é leitor de Proust e vê essa live vai me condenar se eu falar alguma coisa que seja errada e errônea, porque, na realidade, você não lê Proust, você estuda Proust. Proust tem uma obra que é construída a partir da sua própria criatividade, da sua elaboração e reelaboração, certo? Mas o volume 4 de Em Busca do Tempo Perdido, ele tematiza as relações homossexuais na França no início do século XX. E de que, inclusive, de como a sociedade encarava isso. Olha, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a Alemanha pré-nazista, a Alemanha antes da ascensão do nazismo. Para quem não sabe, a Alemanha antes do nazismo era o paraíso gay e lésbico. Gente, um trabalho de historiadores das universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e começaram a descobrir e a desenterrar registros fotográficos de casais homoafetivos que saíam de braços dados em Berlim, certo? Na Baviera. A Baviera e a Alemanha eram lugares de refúgio da comunidade LGBT europeia. Isso antes da ascensão do nazismo. Um dos principais... Hoje a gente fica achando ruim a influência de Bolsonaro e até o elogio do Agustín Fernandes, o cabeleireiro uruguaio, ao Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que o Hitler tinha homossexuais como nazistas.
um dos quais, inclusive, brasileiro dele, que arquitetou a sua eleição e, consequentemente, a sua influência nos guetos alemães. Né? Agora, o Proust, eu estou fazendo essa referência para a Alemanha, porque o Proust vai refletir um pouco disso. É um autor que morre aos 44 anos e que deixa uma obra assim fenomenal, muito interessante. E o que é mais, digamos assim, intrigante é o Proust não esconder a sua homossexualidade na sua escrita. Você vai ler nos textos de Proust, eu estou começando a ler o capítulo 1 do livro 1 de Em Busca do Tempo Perdido, você já começa a identificar algumas coisas que são familiares. E é uma obra cheia de aforismos, de reflexão psicológica, de inquietação, como posso falar, interior. Não é? Então, o Proust é uma das grandes sugestões da nossa live. Avançando, por favor, no slide. Bom, gente, chegamos ao Brasil, né? A gente não pode esquecer que somos brasileiros. Enfim, como eu disse, essa live é uma conversa sobre. Eu queria muito que uma pessoa pudesse conversar comigo, dialogar comigo, eu acho isso muito importante. Literatura não é algo que você fala como monólogo, embora a obra de Proust é um monólogo, a obra do Guimarães Rosa é um monólogo, né? Enfim, mas Adolfo Caminha, O Bom Crioulo. Olha, esse livro é o primeiro livro, estou aqui com a minha edição, mas não precisa nem mostrar minha cara, porque o slide já está aí com a cara do Adolfo Caminha e com a capa de uma das edições de O Bom Crioulo. Gente, O Bom Crioulo é o primeiro livro a fazer, digamos assim, uma menção à homossexualidade na literatura brasileira. O segundo livro, que vai tratar da lesbianidade, não propriamente dito, é o Curtiço de Luiz Azevedo. Quem aí lembra da personagem Pombinha, que vai ter sua iniciação sexual com sua madrinha, que é uma prostituta, né? Se Adriano Silva Rodrigues, do Modo de Vista, estiver nessa live, ele vai comentar, ele vai falar alguma coisa a esse respeito, porque foi uma das pessoas que mais trouxe à tona essa literatura do século XIX. E Adriano é um grande leitor. Vocês não sabem o quanto que Adriano é um grande leitor de literatura. E ele tem um acervo invejável nisso aí. Bom, O Bom Crioulo é um livro curto, é um livro naturalista, ou seja, é um romance de tese, vai apontar as deficiências do homem aqui como se fosse uma doença e um mal a ser corrigido da conduta moral das pessoas. E ele vai girar em torno de uma relação abusiva entre um negro marinheiro chamado Bom Crioulo, um negão, como boa parte dos gays gostam, né? De pega do negão. Olha o racismo aí na história, né? Cuidado, que Eduardo está de olho. Eduardo Guimarães está de olho. Pega da do negão. A do negão é mais gostosa, né? Pega na rola do negão, que é boa de fazer para despertar o prazer. Enfim, o Bom Crioulo vai tratar de uma relação abusiva entre um marinheiro. Para começo da história, o livro já nos mostra o cenário da Marinha na época do Império Brasileiro. O Bom Crioulo, ele, na realidade, é um dos trabalhadores de uma frota, de uma armada do Rio de Janeiro. Ele é o escravo, que é negro, ele é o escravo dessa esquadra da Marinha, de um dos navios da esquadra, e ele vai, digamos assim, ter uma paixão fulminante por Aleixo. O nome é Aleixo, é uma adolescente, loirinho, de olhinhos azuis, com a pele branquinha feito leite, certo? Que vai se apresentar como um grumete. Lembremos que é o século XIX, será muito comum. Algumas pessoas menos abastadas entregarem seus filhos às forças armadas ou a conventos. E o Aleixo, ele, digamos assim, é um grumetezinho no meio de 25 marinheiros altamente violentos
num navio que vai ficar determinado período do ano em alto mar. O que é que vocês acham que isso vai, o que é que vocês acham que vai acontecer na história? Muito sexo. Mas eu vou tratar pelo livro, pelo texto. Assédio, estupro, masturbação. Minha gente, o livro trata de masturbação. É o primeiro livro a tratar de masturbação masculina, o Bom Crioulo. Certo? E vejam só. Deixa eu entrar aqui numa coisa bem interessante. Bem interessante. Ó, veja bem. Oficiais começavam a aparecer em segundo uniforme, boné e dragonas, arrastando as espadas, virando-se d'alto a baixo, apertados no talim, no pano azul, por cima da farda. Com pouco estava tudo pronto. Marinheiros e oficiais, vejo o ambiente masculino aí. Aqueles alinhados e dois de fundo, num e no outro bordo. Estes a ré, perto do mastro grande, em atitude respeitosa de quem vai assistir um ato solene. Tinha-se feito silêncio. Uma outra voz segredava baixinho, timidamente. E agora, no silêncio da mostra, é que se ouvia bem o cachoeirar da água no bojo da cerveja, chacaturrando. Aguenta! Por fim, apareceu o comandante, abotoando a luva branca de carniça, peso da sua farda nova, o ar autoritário, solta a espada numa bona elegante, as dragonas tremulando, sobre os ombros, em cachos de ouro, todo ele comunicando respeito. Era um homem robusto, de feições e presença nobre, olhar enérgico, muito moreno, desse moreno carregado, cor de bronze, que o sol imprime nos homens do mar. Bigode largo e compacto, levemente grisalho, com uma ponta de arrogância convencional. Os presos, fez o comandante, sem se alterar, dando um puxão da manga da farda. Todos os olhares voltaram-se para o fiel da artilharia, vivamente curiosos, enquanto este, obedecendo a ordem, precipitou-se pela escada que ia ter a coberta, mudo e taciturno. Isso aí, vocês estão vendo que é uma obra que já está mostrando muito da virilidade masculina, né? E aí, vamos lá. Veja bem. Olha só a parte que eu acho bem interessante desse livro. Nessa edição é a página 21. Sua amizade ao grumete nascera, de resto, como nascem todas as grandes afeições, inesperadamente, sem precedentes de espécie alguma, no momento fatal em que seus olhos se filtravam pela primeira vez. Esse movimento indefinível, que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexos contrários. Olha a descrição de Adolfo Caminha, viu? Veja, retomando aqui. No momento fatal em que seus olhos se fitaram pela primeira vez, esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexos contrários, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que, em todas as espécies, impulsiona o macho para a fêmea. Sentiu a bom crioulo, irresistivelmente, ao cruzar a vista pela primeira vez com um grumetezinho. Nunca experimentara semelhante coisa. Nunca homem algum ou mulher produzia-lhe tão esquisita impressão, desde que se conhecia. Entretanto, o certo é que o pequeno, uma criatura de 15 anos,
abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a, logo, naquele mesmo instante, como a força magnética de um ímã. Ora, tirando que o livro é do século XIX, é uma obra naturalista, é um romance de tese, onde, na realidade, essa descrição, comparando com atitudes e ações e fenômenos químicos e físicos, mas trocando em miúdos, tirando a metaforização da linguagem, aqui ele está falando que o negro, alto, o bom crioulo, sentiu atrações sexuais e olhares de desejos foram trocados entre ele e o Aleixo, o Grumete. E veja, o bom crioulo, ele no livro tem uns 30 e poucos anos, certo? E o Aleixo tem 15. Então, isso remete a quê? O que eu falei no começo da live, sobre a questão da relação de pessoas de idades e faixas etárias diferentes. Ora, a gente tem aí a pederastia. Eis a pederastia clássica, que é bem cultivada na Grécia Antiga, que está aqui no Bom Crioulo. E, podendo passar, por favor? Eu achei essa ilustração bem, digamos assim, é baseado no Bom Crioulo, embora não seja. Assim, eu não vou dar a vocês, como costumo falar, o spoiler do romance. Só posso dizer a vocês que é uma leitura muito fácil, é uma leitura rápida, é um livro curto, mas vocês vão encontrar as contradições, viu, minha gente? Principalmente da passionalidade. O livro tem um teor de análise, ou seja, ele reforça que a homossexualidade, na realidade, é uma patologia, certo? É uma denúncia que ele faz em torno das condições morais da Marinha Imperial na época do Brasil, mas também pode ser considerado uma crônica no que diz respeito às práticas sexuais que eram consideradas imorais e colocadas na periferia da sociedade. Não é porque eu não gosto que não vai acontecer. E assim, né, o Bom Crioulo, ele tem, de fato, de direito, esse mérito de ser a primeira obra que vai tratar de uma afetividade masculina. A gente pode dizer que é o início. Assim, né? Levando em consideração que no século XIX, infelizmente, não temos escritores que a gente saiba, pessoas trans, a gente não sabe. Até porque, como eu disse a vocês, século XIX é imerso num conservadorismo reacionário muito grande e que a pessoa que escreve eu sou homossexual era considerada digna, digamos assim, de castigos muito severos. Avançando, por favor. Avançando, por favor. Gente, vamos avançar o século XX e vamos deixar, né, algumas coisas. Eu poderia falar do Fernando Pessoa, mas eu acho que o Fernando Pessoa, apesar de ser bissexual, ele tem obras assim, por exemplo, tirando o livro do Cessar Sossego, né? Mas é uma leitura, é um autor que a gente tem que ter muito cuidado em classificar. Embora ele tenha, sim, uma personalidade homossexual, mas a questão é a obra, a sua representatividade. E vamos saindo um pouco desse eixo digamos assim, homofóbico da obra do século XIX e vamos entrar no Brasil, a gente vai encontrar a maior expressão, eu acho que a maior indicação de uma literatura gay no Brasil é com a obra do Caio Fernando Abreu. Essa foto aqui dele com Cazuza, que não te basta nunca uma aparência do real, né? Então, é uma das criaturas, digamos assim, mais apoteóticas do cenário literário brasileiro. Eu indico a todas as pessoas as obras de Caio Fernando Abreu. Inclusive, eu tenho um aluno, que ano passado ele começou, né, a ler Caio Fernando Abreu. Eu indico, eu compro a obra de Caio Fernando Abreu e dou para as pessoas lerem, porque o Caio ele vai ser o primeiro escritor homossexual, ele vai viver nos anos 80, ele vai viver o advento da AIDS, inclusive vai morrer por causa da AIDS, né? Ele é uma pessoa de tom racional, era um gay com suas
excentricidades, com sua personalidade clássica. Nós temos, inclusive, aqui na Paraíba, não posso deixar de mencionar, o José Mariano Neto, que é um especialista, um doutor na literatura e produção do Caio Fernando Abreu. E é uma das pessoas de maior acessibilidade que você pode falar. Olha, quer falar sobre Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, tem que chamar José Mariano Neto, que trabalha na UFPB, lá no Núcleo de Direitos Humanos. Eu encontrei com ele ano passado, a gente teve uma conversa muito boa. É um dos maiores pesquisadores sobre a narrativa de Caio Fernando Abreu. Inclusive, ele disponibiliza a dissertação do mestrado dele e a tese de doutorado para quem quiser ler. Né? Ele pode ter certeza, uma sugestão de uma próxima live é chamar José Mariano para tratar só de Caio Fernando Abreu. Pode ter certeza disso. Caio Fernando Abreu tem muitas obras interessantes, Morangos Mofados, e uma série de contos. O cara é um grande romancista e um grande contista. 2 contos são essenciais na obra do Caio Fernando Abreu, para quem quiser ler, para quem quer uma introdução ao universo da literatura LGBT, são o conto Aqueles Dois, pode ler, virou até filme, o filme foi horrível, mas Aqueles Dois, quem quiser entender o que é jogo de sedução, será que ele é? Será que eles não são? Ler Aqueles Dois. E Sargento Garcia, famosíssimo Sargento Garcia, que é, inclusive, o estereótipo do homem viril, que se entrega ao desejo sexual. Né? O Caio, inclusive, ele vai ter um pouco, na temática LGBT da sua literatura, ele vai trazer à tona a questão da AIDS. Né? Enfim, podemos avançar. Gente, eu não posso deixar de falar dela. Claro que eu não posso. Eu estou até com alguns livros aqui dela. Eu não posso deixar de falar. Aqui é a Cassandra Rios. Gente, essa mulher é um espetáculo. O Caio, ele faleceu na década de 90. Mas, gente, a Cassandra ficou viva até 2002. Cassandra Rios, ela é a síntese da resistência. Para vocês terem uma ideia, ela publicava seus livros sobre temática homoerótica feminina, e ela é um sujeito homossexual feminino, ela é uma lésbica com L maiúsculo, e ela produzia suas obras no auge da ditadura militar. E ela conseguiu publicar e romper a censura. Ora, eu tenho aqui somente 2 livros dela. Um é, olha os títulos, O Prazer de Pecar, Veneno, obras que vão trazer, pode mostrar, eu posso mostrar, por favor, a capa que eu acho interessante. Gente, ó, aqui é a capa de Veneno, edição rara dos anos 70, certo? Conseguindo um sacrifício muito grande. As obras delas podem ser com certa dificuldade. Vocês podem conseguir. Eu não sei porque ainda não estão reeditando. Inclusive, há um documentário sobre ela que é, se eu não me engano, A Mulher das Perdizes. Eu não sei, eu esqueci o nome, me perdoe. Mas há um documentário, Cassandra Rios, O Anjo das Perdizes. Depois eu coloco na descrição do YouTube, aqui na ICM, o nome correto desse documentário. Difícil, eu nunca assisti esse documentário. Eu assisti o making-of dele que está no YouTube, mas não o documentário. O documentário tem várias referências à produção da Cassandra Rios. Olha a capa aqui de... Ó, O Prazer de Pecar. Minha gente, olha o título do livro. O Prazer de Pecar. Todos esses livros, temática lésbica. Inclusive, há leitoras que sentem até orgasmos na leitura desses livros, da Cassandra Rios. Né? Eu conheço pessoas que já descreveram isso. Agora, lembrando, né, a Cassandra Rios, ela foi perseguida pela ditadura, ela se fudeu mesmo, fuderam ela na ditadura, mas ela continuou publicando, mesmo censurada,
mesmo tendo sua obra queimada em praça pública e tudo mais, ela sendo vítima de todo tipo de putaria que a ditadura militar fez, mas continuava e continua influenciando leitores e leitoras, né? Ela tem um arsenal literário, um arsenal literário. Se vocês voltarem para o slide, eu queria que vocês vissem a foto dela. E ela conseguiu viver da literatura. Eu acho interessante isso, né? Que ela não só produzia, ela era jornalista, escrevia muito bem. Aí vocês estão vendo ela com os livros, né, em lançamentos, em campanhas, né? Então, ela tem um impacto no modelo editorial do Brasil, na conquista e na emancipação. É bem anterior ao Caio, inclusive. Ela começa, digamos assim, a criar o público lésbico, o público gay. E as obras dela, se fossem tematizadas para série, adaptadas para roteiro de série, de filme, seriam um estopim de bilheteria. Com certeza. Com certeza. Porque, assim, a literatura ela vai dar motor para o cinema. O cinema, infelizmente, ainda não explora 100% as obras de temática LGBT. Então, assim, eu vou ficar por aqui, mas eu não vou deixar de citar, por exemplo, a Amada Moira, que é uma mulher trans, que é doutora em literatura LGBT, inclusive fez um curso aí muito caro pela USP, quase R$ 400, quase que eu fazia, mas quando vi um nome assim, Zoom, eu não faço. Quero que o Zoom se dane, eu não gosto do Zoom. Mas é uma das principais expoentes, tanto do estudo da literatura LGBTQI+, como da produção. Ela tem um livro, meu lado puto, o nome do livro, eu não sei. Eu vi na Biblioteca do Espaço Cultural no mês desse ano, mas não pude pegar. Aí veio a pandemia. E temos o Nelson Luiz de Carvalho, com 2 livros importantíssimos de literatura, que eu acho que cabe uma live sobre esses livros, né? Que uma é O Terceiro Travesseiro e o segundo é Apartamento 456, se eu não me engano. E assim, né? Só isso. Eu acho que eu não posso mais tratar já falei demais, eu vou parar por aqui, porque é como você disse, aqui é uma introdução. Trabalhar com literatura de temática LGBT+, primeiro a gente tem que trabalhar aqui com autor, com pesquisador, com leitor, citando a obra, lendo a obra. O que eu quis fazer foi um apanhado introdutório, né, que devia ter acontecido há 15 dias, mas aconteceu hoje. Nesse momento eu vou dar um de bom cristão, né? Deus sabe o motivo de todas as coisas de ter acontecido hoje. Bom, antes de fazer as minhas perguntas, eu vou deixar aqui a presença, a participação, né, do Aldo Júnior Aldo, desejando boa noite, ao professor Kleber, né? A Stephanie Silva dando os parabéns, aplaudindo. Tudo vieram ver, que espécie. A Yasmin Kailane desejando boa noite ao professor, né? E também ao Eric Kessey Gomes. O Eric é meu aluno, é daqui da Paraíba, lá de Pitimbu, Caporã. Aí ele dando os parabéns, né? Porque realmente essa temática sobre a literatura LGBTQI+, ela é muito densa, não dá para se fazer toda em uma live, né? Não. Mas aí eu já vou de antemão dizer... Eu agradeço a todos os que vieram participar da live, agradeço mesmo. Eu já vou deixar de antemão, já com vocês que estão nos assistindo, este link, né, que justamente o Kleber veio com a proposta de fazer um curso sobre literatura LGBTQI+, uma parceria da ICM Cabedelo com o Mel, e a gente vai fazer esse curso, pelo menos já tá, vou só aguardar os pontos finais, mas o link para inscrição tá aí, é só você digitar forms.gli/QK9, enfim, tudo que tá aparecendo aqui na sua legenda. Aí você digita lá e você vai preencher o formulário e aguardar um e-mail do retorno com a sua turma, vai ser pelo Classroom. O Kleber vai ministrar as aulas semanais e tal. Vai ser um ensino remoto bem
interessante. Mas, Né? É uma oficina, que a gente vai ter um momento também de criação literária. Mas eu falei tanto, eu não sei se... Não, foi fantástico, né? Pelo menos você me lembrou muito, no final da sua fala, o primeiro livro da literatura LGBTQI+, que eu li. Eu era adolescente, também estava no ensino médio, lá pelos 2000 e... Enfim, 2009, 2010, que foi o Terceiro Travesseiro. Foi a partir deles que eu tive o contato com a literatura, né? E ele me marca até hoje. Toda vez que eu leio, eu choro, eu me emociono. É um livro, nossa, fantástico, né? Vale a pena, nessa questão do livro do Nelson do Nelson Luiz de Carvalho, o nome dele é esse, para não confundir com o João Silvério Trevisan, colocar a Adriana aqui. A Adriana aqui comigo. E a gente pode até combinar que Adriano, do Movibi, com um conhecimento literário, que você nem imagina. É um leitor nato. Joel também. Então, pronto, a gente já vai agendar uma live justamente para falar só do Terceiro Travesseiro, entre os lendo o Terceiro Travesseiro, né? Vai vir você, vão estender o convite também a Adriano do Movibi. E Adriano, você não está sendo convidado, você está sendo intimado. Se você estiver vendo essa live, você está sendo intimado. Olhe, cuidado na hora de recusar o convite. Eu vou dar só um lembrete. O Adriano do Movibi, ele vai estar numa das nossas lives do sábado falando sobre, não desse sábado agora, mas do próximo, falando justamente sobre o movimento Movibi, o movimento de bissexuais aqui da Paraíba, né? Então já vou começar e já estender o convite para as nossas lives também do sábado. E enquanto vocês digitam é muito interessante. Eu mesmo estou aprendendo muito sobre esse fazer, movimento e as características de cada um, as suas peculiaridades e particularidades. É muito interessante. Demais. Enquanto vocês estão nos assistindo, deixam as suas perguntas ou os seus comentários, né? Eu vou fazer uma que me inquietou, me deu um certo inquietamento. A gente, quando fala de literatura LGBT, muitas das vezes, alguns críticos têm o costume de ler o livro, né, apontando e trazendo ele tal qual para o tempo presente, né? E um dos livros que você trouxe da literatura brasileira foi justamente o Dom Criolo, né? E a gente vê, e você, enquanto professor de língua portuguesa, você vê muito isso, por exemplo, os alunos lendo esse livro e fazendo algumas interpretações errôneas a respeito de alguns temas, como, por exemplo, a pederastia, essa coisa de masturbação, e como é essa relação sua com os seus alunos leitores? Bom, os alunos estão aqui, eles podem até responder nos comentários, se você quiser, mas eu vou tratar de maneira muito profissional. Assim, primeiro, quando a gente vai tratar de literatura de temáticas específicas, a gente já tem uma literatura negra, já temos uma literatura feminina, de escrita feminina, e, logicamente, a gente tem que ter uma literatura de escrita LGBTQIA+. Bom, o Bom Crioulo eu não indico para nenhuma aluna, a não ser que seja para estudar a história da literatura, ele tem a sua importância. Mas é um texto, bom, pelo que eu já li aqui, os fragmentos, você pode notar que nem todo mundo vai ter, digamos assim, não é nem a capacidade, porque todo mundo fala, aquela capacidade de compreensão, não é isso. Ele não vai ter uma impressão positiva, ele não vai gostar. Porque, primeiro, uma literatura que foi produzida, o Bom Crioulo, para, na realidade, reforçar a matriz patológica em torno da homossexualidade. Ele não é um livro, se você comparar com Caio Fernando Abreu, você comparar com, como eu posso falar, com a Cassandra Rios,
com o João Silvério Trevisan, ele não é. Foge totalmente, é o abismo, certo? É o descompasso. Porque, na realidade... E outra coisa, se você comparar com as obras da Antiguidade Clássica, que a gente não consegue definir o que é heterossexual e o que é homossexual. A gente pode dizer que boa parte da produção, pelo que eu leio, estou colocando aqui, a responsabilidade da fala é minha, pelo que eu leio, talvez eu esteja enganado nas minhas leituras, a gente observa que boa parte da temática das produções de antiguidade clássica são bissexuais. A gente não pode dizer concretamente que é gay e que é lésbica. É bissexual. Basicamente é bissexual. Estou dizendo aqui uma impressão literária minha, eu como professor de literatura. Mas eu estou com um trabalho com os meus alunos explorando as obras literárias do cânone. A gente tá encerrando o romantismo e hoje a gente começou a tratar do realismo naturalismo. E é o que acontece. Quando a gente for entrar no realismo naturalismo, vai ter que ser indicado o bom crioulo e vai ter gente que vai pegar o bom crioulo, talvez não entenda nada, e se entender, vai levar para o lado da homofobia. Porque, na realidade, a escrita do livro, talvez o Adolfo Caminha, ele tenha que ter bem ele tem que ser bem compreendido na sua matriz. Porque, veja, você vai pegar também um escritor como Raul Pompeia, em um Ateneu, que passou por um bom curso de literatura no segundo ano, teve professor que trabalhou a fundo, indicou a leitura do Ateneu do Raul Pompeia, lá vai estar colocado expresso, de maneira bem veemente, para quem não sabe, a homossexualidade. A homossexualidade vai estar lá bem estampada, certo? A repressão escolar, a necessidade do autoritarismo, a ridicularização das figuras autoritárias. Não é de hoje que a gente observa isso. Não é de hoje que a gente observa isso. Agora, você vai colocar um aluno de 14, 15 anos para ler obras do século XIX. Você tem que saber situar o aluno e dizer, olha, geralmente o que você gosta não vai estar aqui. Você tem que abrir sua cabeça para aprender um contexto diferente e para você ampliar o seu horizonte de compreensão no que diz respeito a fazer uma análise comparativa do que era no passado e o que desse passado existe no nosso presente e que talvez não possa e não deva existir no futuro. E a literatura esse viés, certo? Então, assim, os alunos que são LGBTs mesmo, eles não são aceitos nas suas práticas. Quando eu digo práticas, não falo nem práticas sexuais. Eu falo de práticas de convivência e afetividade. Eles não são aceitos na sua totalidade. E quando eles se expõem, qualquer aluno LGBT pode falar. Qualquer aluno LGBT pode falar. Vocês se expõem e vocês são bem-vindos para a escolar? Não. Porque ainda, mesmo em 2020, a escola ela é extremamente homofóbica. Pra você ter uma ideia, Cassandra Rios é considerada até hoje uma autora subversiva. Eu só vi numa escola, numa biblioteca escolar, uma edição do Caio Fernando Abreu, uma seleção de contos, certo? E contos que, na realidade, foram selecionados sem fazer muita menção à homossexualidade. E Caio Fernando Abreu, se você pegar os vídeos, fotos dele, visivelmente ele expressa a feminilidade dele. Ele é aquele agente gay dos anos 80 que não esconde a sua feminilidade. E na escrita dele você também vê isso. Então, para você, digamos assim, e mais nesses tempos de agora, onde a literatura... Gente, ano passado tivemos um governador de estado que pediu, solicitou a retirada de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Jorge Amado, de Rubem Alves, das estantes de escolas. Então, imagine hoje eu chegar
que não nesse espaço da live, e ler trechos de O Prazer de Pecar, de Cassandra Rios. A gente teve aqui na escola, na Paraíba, a Francisca Ascensão Cunha, professores, colegas meus, inclusive, foram denunciados na escola sem partido por alunos interligados com políticos ultraconservadores. E o constrangimento que esses profissionais estão passando? Teve que o Ministério Público Federal intervir. Então, assim, ainda se precisa, não só por causa do bolsonarismo, ainda se precisa sensibilizar as pessoas de que no mundo há espaço para todas as manifestações. Olha, se ocorre a manifestação daquele sujeito, ele também merece ter a sua expressividade garantida. E se você não gosta da expressividade, da afetividade desse sujeito, do outro, o problema é seu. O problema não é do outro. Certo? Olha, quantos alunos se masturbam, gazem óleo se masturbando nos banheiros, ou até criando os laços, né, de azaração nas redes sociais. E quantos não fazem isso na escola porque não podem fazer de maneira nenhuma na sua casa ou no seu cotidiano? Preferem a escola porque a escola se torna o berço da aceitabilidade e não o espaço doméstico. Imagine um aluno pegar um livro da Cassandra Rios e levar para casa. Se a mãe tiver uma pequena noção, que geralmente os pais estão amalgamados no cotidiano de trabalho, não tem noção, mas se ela tiver uma noção e olhar, isso aqui que ele está passando, seu professor, meu professor de português, ele é o quê? Ele é um viado. Mas ele vai parar de passar agora. Ano passado, só com uma foto que eu tirei com alunos do primeiro ano com a bandeira LGBT, eu fui chamado a atenção pela diretora da escola, porque a diretora recebeu 4 queixas homofóbicas de 4 pessoas que se diziam responsáveis pelos alunos. Então, assim, é um contexto que a gente tem que saber trabalhar, tem que saber colocar. Não é por isso que eu vou deixar de avançar. Mas a gente tem que ter uma certa cautela e sensibilizar as pessoas para entender, olha, o problema não é a gente falar de 2 homens se beijando ou se agarrando no meio da sala. O problema é, será que a sociedade, de fato, quer continuar colocando isso debaixo do tapete? Não é isso. E me tire só um questionamento. Você falou ainda há pouco sobre essa questão do situar em tempo e em espaço. Você acha que o Brasil de hoje está igual à Alemanha na sua transição para o nazismo, de um grande paraíso LGBT para uma situação de imensa discriminação? Olha, eu acho o Brasil bem contraditório, Maílton. Eu vou dizer por quê. Na semana passada, a gente conversando dentro do movimento e vendo até as atrações de parada, vez outra surge sempre o nome e a indicação de Pablo Vittar, né? Que é caríssimo o cachê dela. Eu não escuto Pablo Vittar, estou chamando a atenção do Pablo Vittar porque eu acho uma coisa interessante. Eu nem gosto da música dela. Mas me disseram que ela fez um CD aí, um CD de trabalho novo, e dentre as músicas tem uma que parece que é um hino gospel, não sei nem quem é, não sei nem se trata disso. Se você puder até me atualizar sobre isso aí. Então, assim, não é muito contraditório a gente ter um presidente da República com um discurso ultra-homofóbico e, ao mesmo tempo, temos um dos maiores destaques da cultura drag queen do mundo. Quem está dizendo isso não é Kleber, não. Quem está dizendo isso é RuPaul, é o show business, certo? É a internet. E quando o Pablo Vittar publica um vídeo no YouTube, em um dia já vira a quase 1 milhão de visualizações. Em um mês, as músicas da Pablo Vittar estão entre as 3 ou 4 grandes posições do Spotify, do Deezer,
dos canais de internet. Então, assim, para responder a sua pergunta, a gente não está a caminho, na minha concepção, a gente não está a caminho de uma Alemanha totalitária e nazista. Nós estamos a caminho de uma cultura ultraconservadora, ainda muito mais agressiva. Ele chegou ao poder, mas ele ainda não está conseguindo, no contexto político, se estabelecer enquanto autoridade. Ele ainda não tem a garantia da sua autoridade plena, porque se aí ele tivesse, aí poderíamos dizer, ele chegou ao que ele queria e vai reproduzir o sistema nazista. Mas ele não chegou. Tanto é que se ele chegasse, eu não estaria nem fazendo essa live, viu? Porque você sabe muito bem que no regime autoritário, a primeira coisa que faz é cercear a expressão de opiniões divergentes, e com a internet é muito mais fácil você saber o que está sendo feito, quem está fazendo e como você vai encontrar essa pessoa para torturar ou para massacrar. Então, a gente, assim, né? A gente não está à beira de um sistema neonazista, mas a gente está chegando perto de um reforço, de um reboco na matriz social brasileira de ultraconservadorismo. E por que isso acontece? Porque, primeiro, a matriz neopentecostal e a matriz neofascista estão introjetado no outro. Agora, eu não sei o porvir, né? Eu estou fazendo uma leitura aqui, não é uma leitura, não sou historiador, não sou sociólogo, não sou antropólogo. Não sou mas é militante. Sou militante, mas, assim, mesmo como militante, eu só tenho uma visão parcial da coisa. Você que fez uma pergunta que exige aqui na frente, aqui sentado, uma pessoa que tem uma visão macroestrutural. Uhum. Mas, na minha opinião, a gente está correndo um risco, mas que não se efetiva. Agora, apontando, que risco é esse que esbarra na contradição que é Pablo Vittar? Porque o antagonismo total é Pablo Vittar. E quando eu fiquei sabendo que a Pablo Vittar fez uma música em alusão, não sei nem que música é essa, não sei nem como ela é, uma alusão à cultura gospel, gente, isso ao mesmo tempo é uma provocação e uma expressão de diversidade. Por mais que eu não goste da Pablo Vittar, nem escuto sua música. Eu tenho que reconhecer. Então, você pode... E como isso, todo esse contexto político, ideológico, ele hoje se faz presente no meio da nossa literatura, seja a nível Brasil ou a nível internacional? Olha, a literatura é um espelho da história, do contexto histórico que é produzida. Você pega o Decamerão, do Boccaccio, que é um livro narrativo de crônicas históricas, né, que tem uma temática muito satírica, muito ácida. E você tem o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que são obras muito distantes, de países distantes, de contextos distantes, mas que vai lidar, se você lê e estudar qualquer obra literária, a gente tem que entender que é escrito a partir do fazer artístico. A história serve como pano de fundo e como cenário social. Mas o que está ali é a fotografia psicológica de um ser, que é o autor, que vai, na realidade, te convidar a um mundo particular dele. E aí a gente também vê, por exemplo, isso, o que pode, inclusive, se encaixar na sua questão, são obras como 1984, de George Orwell, né? Ou o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Elas se enquadram nisso aí. São obras que se enquadram nisso aí, nessa tentativa de refletir um contexto autoritário. Agora, as obras de temática LGBTQIA+, né, principalmente a gente vai pegar essa sigla e reduzir a lésbicas e gays, majoritariamente. Eu costumo dizer isso por hora, mas eu posso estar errado, porque a gente já tem notícia de pessoas que estão estudando essa literatura. É a chamada Mara Moura, a Mayra
Amara Moura. Amara Moira. Perdão. Amara Moira. Ela agora está se tornando uma referência quase que essencial nos estudos de literatura sobre escrita de gênero e diversidade sexual. Ela é quem pode, inclusive, até me contradizer se eu estiver aqui falando alguma besteira. Vou deixar aqui bem claro, porque eu vou me responsabilizar pelo que eu faço. Certo? Então, assim, até na sua ambivalência, como eu disse a você, na explanação e a todos, se no século XIX a gente teve autores homossexuais e talvez até autoras lésbicas, mas que não podiam se assumir, é porque elas tinham que preservar sua identidade e suas vidas. E a partir do momento que eu escrevesse algo que sugerisse a minha homossexualidade, no século XIX, há 120, 150 anos atrás, eu seria castrado, eu teria uma pele enfiada nas minhas nádegas, né? Eu teria parte do meu corpo queimada ou cortada, eu seria mutilado, certo? Eu seria vítima de exclusão social, de surras, de reversão sexual. Então, quem é que quer passar por isso? Eu estou voltando a uma coisa que eu expressei no começo da live, para que você possa entender que agora é o momento da coqueluche das identidades LGBTQIA+, na produção literária. Que hoje não se tem mais o suporte do livro físico. Os blogs, o Twitter, a própria live, né? O PDF, a internet veio consolidando e criando espaços de microprodução literária que vai, inclusive, criar um cortinado. Ora, vamos pensar daqui a 100 anos, o que as pessoas vão discutir daqui a 100 anos, o período de agora. Se esse vídeo, inclusive, não se tornar um objeto de especulação e estudo, daqui a 100 anos, isso aqui não vai se tornar, se não já está sendo, um documento do fazer histórico ou do compreender do cotidiano dessa época daqui a 100 anos. Belíssima a sua explanação, e pelo menos a minha resposta você conseguiu esclarecer algumas coisas que eu tinha em mente. Bem, já que a gente não tem mais perguntas do público, né? Bom, a previsão de live era de 1 hora, a gente vai 1 hora e 22 minutos. Aqui eu falo demais. E também a live, também, a temática também precisa disso, né? Uma certa fala. Mas para finalizar, eu vou colocar mais uma vez aqui na tela, tá aqui embaixo o link para você se inscrever fazer a inscrição do curso, e esse link está justamente também no comentário aqui da live, do vídeo da live. Então basta você acessar, clicar e automaticamente você vai ser levado à página de inscrição, para a ficha de inscrição. Vou só ressaltar aqui um comentário, né, do reverendo Willames da Penha Silva, né, gratidão ao diácono Mailton Marques e ao queridíssimo Kleber Ferreira Silva por esse momento tão único, né, o reverendo Willames, que infelizmente não pôde estar ao vivo na live hoje por questões pessoais, mas está acompanhando, né, e antenado, meu querido, um beijo. Obrigado aí sempre, obrigado a você, Mailton. Agradeço aos meus alunos que assistiram a live. Gente, os alunos sempre são incríveis. Agora eu vou te fazer uma última pergunta para a gente fechar. Diga. Qual o livro ou os livros que mais te marca ou te marcou e você recomenda para leitura? Olha, são vários. Da Divina Comédia de Dante, né, que é o meu favorito. Mas, sobre a temática de agora, o que está começando a me marcar é o Proust. Embora eu ainda não leia, não tenha lido na sua totalidade, certo? Mas é um livro que está me quebrando um pouco a cabeça, está me tirando um pouco o sono, porque, na realidade, ele me força a estudar. Agora, tem
uma autora que eu gosto muito, que é, inclusive, a que vai... Não vou dizer assim, o pessoal diz que a Clarice Lispector copia essa autora. Não. A Clarice desmistifica. É a Virginia Woolf. Eu tive um pequeno, digamos assim, uma pequena introdução à obra de Virginia Woolf há 10 anos atrás na universidade. Aí eu lembro muito bem da professora tratando dela, então eu me apaixonei muito pela obra da Virginia Woolf. Ela tem um livro chamado Orlando, um livro muito bom, das relações íntimas entre as pessoas. A própria Clarice Lispector, A Hora da Estrela, é uma obra que me marca bastante. Mas, sendo coerente com a live, com sua proposta, o que está, apesar de eu não ter lido, mas estou começando a ler, estudar e bem devagar, é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Bom, eu também vou deixar as minhas recomendações literárias. Tem um livro de um autor paraibano que eu gosto muito, né, que foi até tema de uma novela, que é O Riacho Doce. Eu gosto muito desse livro. E um livro que foi escrito por um canadense, que é o Clube do Filme. Ele vem abordando muito a questão do filme enquanto meio pedagógico, né? Vários filmes, várias películas, enquanto películas de cunho pedagógico. Eu vou indicar também mais um. Esse eu comprei há uns 2 anos, né? E me marcou muito enquanto diácono da ICM, que é esse aqui, o Profeta Gay. Ele é finíssimo, vai contar a história do reverendo, que é esse que está aqui na foto, o Francisco Ferreira Júnior, tanto da sua aceitação enquanto um homem gay, quanto também a sua ordenação enquanto reverendo pela Igreja da Comunidade Metropolitana, lá de Fortaleza. Ele que é reverendo da igreja de lá. E reverendo também está acompanhando a live. Um beijo para você e toda a comunidade lá de Fortaleza. Sugestões. Até a próxima. Boa noite a todas e todos. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima live. Só lembrando, sábado agora vai ter uma live junto com o pessoal do Petris. A gente vai dialogar sábado às 16 horas sobre um coletivo de homens trans da Paraíba. Ok.